Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai responder perguntas que eu não respondi na live que eu fiz, uma live surpresa que eu fiz. Que dia que foi que eu fiz essa live? Eu fiz uma live surpresa aí, que eu tava em casa. O que que eu vou fazer? Nada pra fazer, eu vou fazer uma live. E era uma live respondendo perguntas. Não sei, acho que foi domingo da noite, sábado da noite, sexta-feira da noite, whatever. E aí, era uma live, e o título da live era Respondendo Perguntas. E aí, ó, a gata querendo sair ali. E aí, o Gamer Boy perguntou: Gigo, o que fazer, como dar um fora num boy quando a gente não tá mais afim dele? Essa foi a pergunta do Gamer Boy. E aí, né? Como a gente fala pra alguém que a gente não tá mais gostando de alguém ou como a gente não quer mais ficar com aquela pessoa? Aí eu pensei em algumas possibilidades, inclusive eu respondi pra ele, fala que o problema não é você, o problema sou eu. Essa é uma resposta meio clássica, assim, que a gente aprendeu a dar com a televisão, né? Ai, olha, um piercing, é o meu jack. Com a televisão nos ensinou, não é você, sou eu. O que é uma resposta bem cafajeste, né? É uma resposta bem cafajeste, que inclusive eu já usei. Eu já dei essa resposta pra uma menina que gostava de mim na escola, no ensino médio, anos 90. E ela me mandava cartas dizendo como ela gostava de mim. Só que assim, né, eu usei essa resposta. Eu falei, não é você, sou eu. Mas é porque eu não gostava de mulher, né? Nunca gostei de mulher. E então ela se apaixonou e acabou gostando de mim e tal. E me mandava cartas, sim, cartas pelo correio, escritas à mão. Porque eu sou de uma época que não existia smartphone, né? Vocês sabem que eu sou jurássico, uma viada velha de 42 anos. Vai fazer 43 em outubro, dia 27 de outubro. Mandem presentes. Pra onde, né? Eu não tenho nem caixa postal. Hum, se eu fizer uma caixa postal, vocês me mandam coisas, mas tem que mandar mesmo, porque é R$ 70 pra fazer uma caixa postal nos Correios. R$ 70 semestral, mas mesmo assim é dinheiros. É dinheiros. Então eu só vou fazer se vocês disserem que querem me mandar coisas. Não sei se dá ainda pro meu aniversário. Mas eu ia adorar fazer recebendo cartas. Cartas não, receber caixas com coisas que as pessoas mandam. Acho que ia ser bem legal. Aí eu abre um cocôzão, antraz, a bomba atômica, a bomba relógio. E aí, a gente fala isso, né? Não é você, sou eu, mas isso é uma coisa bem escrota, né? E eu pensei, por que não falar a verdade, então, né? Quando a gente não tá gostando de uma pessoa, por que a gente não chega e fala, dá a real pra ela? E foi exatamente o que eu respondi pro Gamer Boy. Eu disse, pô, fala a verdade, né? Porque a gente vive numa época, assim, que tudo é ghosting, tudo é block, né? As pessoas não falam mais dos sentimentos, elas não conseguem se abrir e falar das coisas. Não sei se é porque eu sou de outra época, em que não existia essas modernidades, tipo Grindr, né? E tipo, também, eu tenho 42 anos, mas eu não tenho aquela experiência em relacionamentos, assim, porque eu saí de um relacionamento e logo entrei em outro relacionamento. Então, dos meus 22 aos 29, dos 22 aos 29, quase 30, eu fiquei no relacionamento. Então, foram 7 anos no relacionamento monogâmico, relacionamento fechado. Depois que eu saí desse relacionamento de 7 anos, eu fiquei 2 anos solteiro e emendei um outro relacionamento de 12 anos. Então, tipo assim, eu não tenho muita experiência nessa coisa, sabe? E eu venho de uma época em que a gente não falava de responsabilidade afetiva, não se falava de ghosting, não se falava dessas relações fluidas, assim, né? De que hoje em dia, de trisal, quadrisal. Só que assim, isso não é novidade nenhuma, né? Isso existe desde que o mundo existe, essas coisas. Só que agora tem esse nome, né? E provavelmente no futuro vai mudar e vai ter outro nome. Quer dizer, vai ser a mesma coisa, mas no futuro vai ter outro nome. Então eu venho de uma época que a gente não falava sobre essas coisas, né? De ghosting, da responsabilidade afetiva, né? E do block, né? Porque não tinha block. Né? Não existia smartphone, não existia internet, existia, né? Que é da minha época usou muito aquele bate-papo do UOL, né? Que era online, a pessoa logava, entrava, criava um nome, um apelido, e conversava com as pessoas, né? E aí saía simplesmente, não precisava, não tinha perfil, não tinha nada. Você só escolhia a sala de bate-papo ali com, sei lá, 50 pessoas, e aí conversava com elas e saía. E não tinha essa questão do bloco, né? Porque era uma coisa coletiva, a pessoa simplesmente entrava e saía, era um grande chat. Que hoje em dia, né, o Grindr é difícil, é mais
complicado de lidar com Grindr e Tinder e etc, porque a gente vê a pessoa que a pessoa não tá mais ali. A gente consegue acessar o perfil da pessoa quando ela tá offline, quando ela não tá de verdade online, né? Então a gente sabe que a pessoa bloqueou, a gente sabe que a pessoa tá online e não tá falando com a gente, né? Porque criar um perfil é diferente de simplesmente mudar o usuário, como era no caso do bate-papo da UOL. Então hoje em dia as pessoas sentem mais essa questão assim do ghosting, né? O ghosting, o que é o ghosting, né? A pessoa simplesmente, ghosting é fantasma, né? De my love, my darling. Eu vou cortar essa parte depois, com certeza, na edição. Ghosting é um filme. Não, Ghosting. Ai, que idiota, meu Deus do céu. Ghosting vem de fantasma, né? Fazer um fantasma. A pessoa desaparece do nada. Ela simplesmente some, não te dá satisfação nenhuma de nada. Ela simplesmente desaparece. Esse é o ghosting. E aí, hoje em dia, se fala muito do ghosting, né? Por que a pessoa te deu ghosting? Ah, eu levei um ghosting. Fui ghostado. E aí, olha só, tem a questão do ghosting e tem a questão da afinidade afetiva, não, responsabilidade afetiva, que na época também a gente não falava, né? Na minha concepção de responsabilidade afetiva, significa a pessoa ser honesta com a outra pessoa, a pessoa falar abertamente o que ela espera daquela relação, né? E aí, assim que ela se comprometeu, que as pessoas foram ali, estabeleceram, o que que tu quer dessa relação? Eu quero isso, quero aquilo. E as duas pessoas chegaram num acordo com relação ao que esperar ou ao que vai ser aquela relação, ser honesto com relação aos seus próprios sentimentos em relação à pessoa e honesto com o acordo que eles fizeram para fazer com que aquela relação dure o tempo que dentro daqueles parâmetros que as pessoas estabeleceram para a relação. E eu acho que responsabilidade afetiva, na minha concepção, é a pessoa acordar aquilo, né? Entrar de acordo com as cláusulas, com os tópicos acordados e seguir naquilo, né? E principalmente aceitar os tópicos de coração mesmo, né? Não é tipo assim, eu vou dizer que sim para depois, só para não entrar em conflito, só para não ficar atritado com a pessoa, né? Só para não ficar atritado com aquela pessoa. A pessoa vai dizer, não, beleza, claro, sim, quero ter 3 cachorros, quero. A pessoa odeia cachorro. Vou dar um exemplo bem nada a ver, assim, né? Não dar um exemplo mais punk, assim, mais pessoal. Então, a questão da responsabilidade afetiva e a questão do ghosting são coisas que acontecem hoje em dia. Então, assim, o que isso tem a ver com a pergunta do Gamer Boy? Como que a gente vai dizer pra pessoa que a gente não gosta mais daquela pessoa sem ser um babaca, né? Sem ser um escroto, sem dar um ghosting, sem dar um block e sem, talvez, eu acho que a pior coisa é sem magoar aquela pessoa. Só que assim, como que a gente vai. Às vezes a pessoa magoa, né? E não tem o que fazer. Às vezes não tem o que fazer, né? Mas eu acho que isso é responsabilidade afetiva. Também a gente chegar e dizer pra pessoa e conversar com ela, olha, não tá dando mais por isso e por aquilo. Isso é responsabilidade afetiva. E não simplesmente desaparecer e deixar a pessoa ali. Porra, o que que eu fiz? Será que foi uma coisa que eu falei? Será que foi uma coisa que eu não falei? Será que eu falei demais? Será que eu falei de menos? Será que eu fiz demais? Será que eu fiz de menos? E a pessoa fica ali se achando um lixo, né? Porque a outra pessoa simplesmente desapareceu. Isso é foda, né? Isso é uma coisa complicada. Então, se você não tá mais gostando daquela pessoa, também tem que ver na pergunta do Gamer Boy, ele não especificou se era um relacionamento longo, se era uma pessoa que ele estava apenas conhecendo, se era uma pessoa, né, um date que ele desmarcou, sei lá, alguma coisa assim, né? Então, chegar e falar pra pessoas, olha, essa relação não tá dando certo pra mim. Porque, tipo, eu quero A, você quer B, eu quero norte, você quer sul, eu quero leste, você quer oeste. Sabe, as pessoas estão indo pra lugares diferentes, ou elas querem coisas diferentes. E existem, claro que existem concessões, as pessoas podem fazer concessões e dizer, não, beleza, tá, talvez não tão ao norte, talvez não tão ao sul, vamos tentar achar um meio termo que fique bom para os dois, né? E aí talvez, mas isso só entra na questão da conversa, e eu acho que as pessoas não conversam mais hoje em dia. E aí quem conversa, quem quer conversar, é emocionado, né? Quem quer conversar é aquele cara que é emocionado, tá gostando demais, né? Não, entende? Tem muito isso assim. As pessoas têm medo
de se relacionar. Mas eu acho assim, ó, se você entrou numa relação, você vai ter que conversar com a pessoa. Você vai ter que dialogar. O diálogo faz parte de toda a relação. Seja um relacionamento aberto, seja um relacionamento monogâmico, seja uma amizade colorida. Você vai ter que conversar sobre os seus sentimentos. Uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde. Você vai ter que conversar sobre os seus sentimentos. E as pessoas não querem conversar. Se você não quer conversar, fica no fast foda, né? Fica no fast foda. Desbloqueia a pessoa só quando quer transar, né? Sei lá, essa é bem babaca, assim. Mas não sei, tenta achar alguma maneira de deixar bem claro pra aquela pessoa que você só quer fast foda, que você não quer uma relação mais duradoura, uma relação a longo prazo, uma relação. Ou fale que você tá disposto, talvez. Sabe? É tudo uma questão de diálogo. Então, se você for combinado, não sai caro. Se você teve uma conversa com essa pessoa, aí você vai conseguir terminar a relação de boas, sem magoar essa pessoa, de uma maneira madura, sem dar um ghosting, sem dar um block. Não existe maneira certa de terminar um relacionamento, porque cada relação é diferente. Então eu não sei que tipo de relação o Gamer Boy se referia quando ele fez a pergunta dele. Sabe? Então tem que ver isso daí. E aquela coisa. Fale pra pessoa, olha, essa relação não tá dando certo, por quê? Por isso, eu quero, sei lá, eu quero uma pessoa que passe mais tempo comigo. Eu quero uma pessoa que seja mais carinhosa. Eu quero uma pessoa que pense mais igual a mim. Claro que os opostos são diferentes, os opostos meio que se complementam. Mas quando as pessoas são muito opostas, elas acabam entrando em conflito. Se elas são muito iguais, vai ficar chato. Ninguém vai acrescentar nada, vai ficar naquela mesmice. Se as pessoas são muito opostas, muito diferentes, elas vão acabar brigando, talvez. Elas vão ficar. Vai ser uma relação atritada. Entende? Então, assim, eu tenho um exemplo muito prático, assim, de uma coisa besta, mas que pode ser uma coisa muito complicada no relacionamento. O estilo musical da outra pessoa, por exemplo. Eu namorei um cara, esse meu namorado de 7 anos amava música clássica. Vou dar um exemplo. E eu gosto de pop rock, gosto de rock nacional, gosto de MPB, eu gosto disso, sabe? De diva pop e tal. E ele gostava muito, muito de música clássica, de ópera. E aquilo me deprime de uma maneira, sabe? Música clássica, claro, tirando algumas músicas, né? Tirando alguns artistas, me deprimem pra caralho, assim, sabe? Música clássica pra mim, tirando, sei lá, Vivaldi, As Quatro Estações, é uma coisa que me deprime, as outras me deprimem muito, assim. Então ele era viciado numa cantora chamada Maria Callas. E, claro, tá certo, ela canta pra caralho, o filme é legal e tal, mas é uma depressão da porra. Só pra você dar um exemplo, talvez nem todas as músicas dela sejam depressivas, mas, sei lá, aí, entende? E aí eu gostava de música pop, e ele gostava muito de música clássica, e eu detestava música clássica, e toda vez que eu ia na casa dele, tava tocando música clássica, e ele nem perguntava, vamos ouvir Britney Spears hoje? Entendeu? Então, tipo, tem que ter as concessões, entendeu? Esse é um exemplo muito prático. Sei lá, de repente você gosta de uma coisa, gosta de determinados tipos de rolê, a outra pessoa gosta de ir para outros tipos de rolê, mas com outras pessoas, né? De repente tem que ver tudo isso e conversar com a pessoa. Olha, se você não quiser, se você quiser, obviamente, continuar a relação, sabe? Se você quer dar um ponto final na relação, e aí fala pra pessoa, olha, isso é uma coisa que não tem como eu abrir mão, tá? Música clássica, não tem como eu abrir mão. Você é uma música clássica, um fã, coleciona vinis, você tem VHS das suas cantoras favoritas e você não quer abrir mão disso, ou você não quer deixar de ouvir isso quando eu estiver aqui, não tem condições, sabe? Não tem condições. E ele vai dizer, olha, não tem condições, não posso abrir mão disso, isso é uma coisa que eu não pretendo abrir mão, né? Então exige muita maturidade também pra dizer isso e também a outra pessoa entender que a outra pessoa, sabe, tipo, dizer não e se manter, não é dizer não no momento, na hora, pra agradar o outro e depois continuar ouvindo música clássica. Entende? Então é essa questão assim. Pensa nas coisas que você não tolera e que não são negociáveis. E aí você diz pra essa pessoa, olha, gosto muito de você. Ou não é bom dizer gosto muito de você. Olha, você é uma pessoa legal, você vai encontrar alguém que te merece. Não, isso também não é legal de falar.
Fale essas coisas, seja honesto. Diga o que você sente. Acho que é a melhor forma. E aí, se a pessoa não levar de boas, se ela não gostar, se ela se magoar, se ela ficar triste, é problema dela, né? Ela vai ter que se curar. Vai ter que lamber as próprias feridas e dar um jeito de se resolver. Mas a parte você fez. Então, Gamer Boy, era essa a resposta que eu teria para dar para você, para este questionamento. Muito obrigado, gente. Eu vou tentar organizar melhor as lives. E, na verdade, eu não faço live porque eu tenho medo terrível de flopar, né? Mas tudo bem. Muito obrigado por assistir e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!